Todo dia o sol levanta e a gente canta o sol de todo dia. Fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde. Quando à noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. Oi, eu sou o Piolho e sou contador de histórias, sou recreador, professor, arte educador. Atualmente eu estou estudando jornalismo, comunicação, porque eu acho que é muito importante para todas as profissões possíveis. Mas eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre a arte de contar histórias. Você já pensou em contar história? Aliás, você já pensou que você conta história? Contar história não é uma coisa que você escolhe ou que você precisa forçar. Ela vem naturalmente. O seu povo, os seus ancestrais, eles contam muita história. E você, nesse momento, está contando uma história, porque você está aqui me assistindo. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu preciso que você entenda que tudo, absolutamente tudo é uma narrativa. Tudo. Não tem nada nesse mundo que não seja uma narrativa. Por exemplo, nesse cenário que eu preparei para vocês aqui no Aruanã. Ah, eu estou no Aruanã, viu? O acampamento, espero que vocês conheçam, é um espaço muito gostoso e que é a casa para muita recreação. Então, aqui nesse cenário tem muitas narrativas. Tem aqui o Don Quixote, aqui o Sancho Panza, eles são feitos de papel machê. E tem esse pau de chuva. Olha que legal. Esse pau de chuva veio do Peru. Aí tem essas plantas, tem a minha roupa, esse penduricalho que eu coloquei aqui na minha orelha, a maquiagem, tudo é uma narrativa. Tudo está contando uma história e não tem o que discutir, é uma história. Isso conta um boneco, você olha, nossa, que boneco interessante, isso é arte, como que será que ele foi feito? Quem foi que pensou? Por que ele fez essa cor? Por que tem essa roupinha? Por que ele tem um elmo? Então, são coisas que a gente não tem como escolher. São histórias, são narrativas. Nem toda narrativa precisa ser escrita, falada. Às vezes, a sua roupa já é uma história. Um boné diferente que você coloca já é uma história. O jeito que você fala com a criança, o jeito que você abaixa para olhar no olho dela e falar: oi, bom dia, eu sou o tio Piolho e eu vou ficar com você o resto do dia, a gente vai brincar um montão. Aí nisso você já está contando uma história. Quem é você? Não importa se na realidade, o seu nome é outro, o que você tem. O que importa é que nesse momento você já é alguém que está contando uma história para essa criança. E isso é o mais incrível do mundo. É como se fosse mágica. E tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito muito. E aí eu queria dizer para vocês que é óbvio que tem histórias que nós podemos colocar um mundo, fazer um cenário, contar, colocar um violão, um pandeiro, um instrumento, um apito e contar uma história de fato que tenha começo, meio e fim. E é disso que eu quero falar. Mas antes eu não podia deixar de falar para vocês que tudo nesse mundo é uma história. E nesse momento, como eu já tinha dito, nós estamos aqui contando uma história. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a Conrecre, que me proporcionou esse momento. Muito honrado de estar aqui, representando esse nome que já não é de agora. Há muito tempo eu venho brincando de ser o Piolho. Era Piolho palhaço, somente. Piolho que subia ao palco para fazer uma palhaçada, brincar com as crianças. Aí eu conheci esse lugar, o Pudim, e de repente eu sou o tio Piolho, para fazer recreação, monitoramento de criança, de acampamento. E aí eu comecei a perceber que o acampamento, a recreação, era uma forma de fazer educação, uma forma de contar história e fazer essa criança participar da própria história brincando. Isso é muito rico, isso é muito mágico. E aí a gente percebe também que escola não é só no ambiente escolar. Tem muitas outras coisas incríveis para a gente perceber
dentro de uma história. Mas aí, eu queria dizer para vocês que um dia eu conheci uma galinha que ela estava desesperada. Eu estava passando e ela falou assim: ai, eu acabei de passar ali e um pedaço do céu caiu na minha cabeça. Pó, pó, pó. E aí, quando eu ia falar para ela que talvez não fosse um pedaço do céu, alguma coisa, ela já tinha saído correndo, ela já tinha ido muito, muito, muito longe. Mas depois eu fiquei sabendo do resto da história. Pois é. Ela chegou lá na frente, encontrou o coelho e falou: coelho, você não sabe o que aconteceu? Um pedaço do céu caiu na minha cabeça. Na minha cabeça. Pó, pó. O coelho, desesperado, já foi avisar para outros animais. E aí, de repente, quase todo mundo da fazenda já estava sabendo o que estava acontecendo. Que um pedaço do céu tinha caído na cabeça da galinha. E ela falou disso para todo mundo. Foi falando para todo mundo que ela encontrava. Cavalo, tudo quanto era animal. Mas só os pequenos, aparentemente, tinham caído na lábia da galinha. Que não era uma mentira, né? Para ela era verdade. E aí, de repente, todo mundo estava reunido, preocupado, querendo saber o que ia acontecer em seguida, porque o mundo estava acabando e um pedaço do céu tinha caído na cabeça da galinha. Então, ela, muito esperta, muito, muito inteligente, veio chegando. A raposa. E ela disse: vocês ficaram sabendo então que o mundo está caindo? Ai, pobrezinha da galinha, um pedaço do céu caiu na cabeça dela. E agora? Ah, poxa vida. Bom, o que eu posso fazer para vocês? Ah, bom, claro, eu construí um esconderijo. Um esconderijo que vai poder abrigar todos vocês, animais menores. Infelizmente, os grandes, eles conseguirão se salvar de outra forma. Mas, nesse momento, no esconderijo, vai caber todos vocês. Então, a raposa levou todos os animais para o esconderijo dela. E ali, ela comeu todo mundo. E, de fato, o mundo acabou para esses animais. Geralmente, quando eu conto essa história para as crianças, elas ficam revoltadas. Porque elas esperaram, e é claro que eu conto um pouquinho mais longo, vou falando de animal por animal. Aqui eu queria usar um pouquinho desse momento para contar essa história para vocês. Porque essa história não fala somente do mundo que acabou para esses animais da galinha, mas o mundo de cada um. Com essa história eu consigo contar para a criança que tanta coisa acontece que não precisa ser na realidade a realidade. Mas olha que brincadeira incrível. O mundo está acabando. E de fato está, né? A gente sabe. E a gente podia adiar um pouco esse fim do mundo com questões de sustentabilidade. Mas, nesse momento eu queria deixar muito claro como é bonito perceber que numa história pequena eu posso colocar um mundo gigante para a criança. E que nem sempre o final vai ser feliz. Mas eu preciso me divertir com isso. É claro que se eu contar, ai, o mundo está acabando, e coitado desses animais. De fato, muitos animais estão morrendo nesse momento na boca da raposa, na boca de outro animal mais feroz. Mas olha que incrível perceber isso. Quanta história existe no fato da gente ficar com dó do animal. E às vezes as crianças ficam: ah, tio, poxa, por que eles morreram no final? Eu falei: ué, mas o que acontece na natureza? E aí eu tento brincar e deixar isso o mais leve possível numa história como essa. Assim como aquela outra história mais ser criativa, do papelzinho, que o menino acha um papelzinho e vai entregando para todo mundo, e todo mundo manda ele para ir para um lugar e manda para outro. A gente pode contar essa história numa outra oportunidade, porque senão não vai dar tempo, né, de falar tudo que eu tenho para dizer. E aí o menino vai indo, entrega para um, entrega para outro, e todo mundo vai falando: vai pro diretor, vai pro policial, vai pro padre, vai para não sei aonde. Enfim, o menino morre, vai para Deus, Deus lê o papelzinho e fala: não sei o que, manda lá pro diabo. O diabo:
pega, quando ele pega, lê o papelzinho pega fogo. E a gente não sabe o que estava escrito no papelzinho. A criança também fica revoltada. Mas é a vida. O legal é o momento que a criança está vivendo a história. Tanto faz o fim, tanto faz o começo. E sim o presente. Você traz a criança para o presente. A melhor história é aquela do presente. A recriação, o ato de contar histórias na recriação, seja na sala de aula, qualquer outro lugar, é você trazer a criança para o presente. Para o momento que ela está ouvindo. Uma escuta ativa de ouvir o que ela tem para dizer e ela ouvir o que você tem para dizer. E com certeza você vai ser cortado porque ela vai levantar a mão, vai perguntar, vai querer dizer um montão de coisas. E aí, gente, a história não precisa ser muito elaborada, também não precisa ser muito sem elaboração. Você não precisa ter um Don Quixote, um Sancho Panza. Você não precisa ter um tecido qualquer em que você, de repente, vira uma velhinha que tá pobrezinha. Não precisa. É claro que isso tudo é muito bom, faz parte, são recursos fáceis de se encontrar. Mas às vezes você precisa ter apenas uma folha de papel. Ou uma folha que caiu da árvore, uma folha seca no chão. E como isso faz parte da vida da criança. E fazer a criança talvez contar essa história. De onde veio essa folha? Por que essa folha caiu? Conversar com ela, entender que aquela folha também é uma narrativa. Claro que não é explicar para ela sobre a narrativa, mas é brincar com ela com essa narrativa do presente. Ela estar ali te escutando, ouvindo tudo que você tem para dizer, participando de uma brincadeira, esquecendo dos problemas lá de fora e pensando no problema da galinha, pobre galinha que morreu, que o mundo para ela acabou naquele momento porque ela achava que uma jabuticaba era um pedaço do céu. Pois é assim que funciona. Agora, é tão importante a gente pensar na história, porque o tom de voz, um recurso único como o que eu falei, uma folha que caiu da árvore, uma folha de papel, um pinguinho de tinta no seu nariz para você se transformar num palhaço, ou então um galho seco que você se transforma numa árvore. A criança está ali naquele momento da história não pela realidade, porque a realidade já é crua e nua todos os dias. Naquele momento que ela está ali, ela está presente. E a história nem pode nem deve se transformar com realidade, porque isso é jornalismo. A história que conta a realidade. Para o educador, para o monitor de acampamento, o recreador de uma festa, de um evento, um tio que vai fazer alguma coisa por essa criança naquele momento, naquele presente, o mais importante é estar ali com ela, contando alguma coisa que não é a realidade. Então brincar mesmo com uma fruta que saiu andando porque ela não queria ser pega pelo passarinho. Então quantas histórias podem ser criadas nesse momento? Porque o importante é a não realidade. De realidade a criança já tem muito. E aí é fazer uma reflexão à parte ao mundo da história, mas a arte, ela está para isso, né? O Fernando Pessoa diz que a arte é a única coisa que não ilude a gente. Porque o amor, ele ilude, depois ele desilude. As drogas iludem, depois desiludem. O sono, você sonha com uma coisa maravilhosa, de repente você acorda, você está lá, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que resolver seus problemas. Então, tudo vai te iludindo. A única coisa que não te ilude é a arte. Então, quando você pega um pano, uma folha de papel, um boneco que é de mentira, uma roupa diferente, naquele momento você não está iludindo a criança. Muito pelo contrário. A criança não é boba, ela sabe que aquilo não é real. Mas ela permite que você, entre aspas, a engane, que minta, que brinque de ser aquilo que você está se permitindo ser. Então, não é nem um papo de teatro, porque isso, é claro que tem muita teatralidade e que isso é importante, isso faz parte do processo do recreador, que eu acho que todo mundo devia fazer um pouco de teatro, tá? Mas é importante a gente perceber isso, de fato, que estar ali naquele momento
tem que ser de fato uma coisa fora da realidade. Olha um esquilinho. Com esse esquilo eu já poderia contar um monte de história passando ali. Queria poder mostrar, mas está muito longe. Mas é isso, quando você está perto da natureza, fazer que uma árvore, aquela árvore que você está mostrando, não importa se você não sabe a procedência dela, claro que isso tudo deixa muito mais real real no sentido de estar com a criança, mas se você entende de botânica, etc. Mas pegar aquela criança e falar assim, olha, essa árvore, um dia eu estava passando aqui e tinha um pássaro e ele foi descendo para os galhos mais baixos, ele chegou para mim e falou, olha, essa árvore, eu vejo ela todos os dias e acompanho ela crescer. E olha como ela está hoje. Então pede para essas crianças que você passa aqui todo dia cuidarem dessa árvore, porque ela é muito importante para mim. Ponto. A criança já vai olhar para essa árvore de outro jeito. Já vai ser outra coisa. Ela já vai se encantar por um mundo tão mais lindo, tão mais importante, porque não importa de fato se você não sabe o nome científico dessa árvore, mas importa a afetividade que a criança vai ter com essa árvore, com um pedaço de papel, com o chão que ela está pisando, com o momento que ela está vivendo. Então, a arte de contar histórias, gente, é estar no presente. História, por si só, essa palavra já diz muito sobre o passado, mas não se trata do passado, se trata do presente. Porque o passado não existe, ele existiu. O futuro não existe, ele existirá. O que existe é o presente, certo? Então, eu queria dizer para vocês que não importa se você não é um ator, uma atriz, não importa. Contar história, só a sua roupa já é uma contação de histórias. Então, dicas. Escute podcast de histórias, tem um monte. Leia histórias. Os Irmãos Grimm tem para baixar na internet gratuito. Tem as versões pagas também, muitas e outras. Antologias, coleções muito mais interessantes que você pode pegar e entender. Essa história é triste, essa história é etc. Tem histórias para todos os momentos. E aí vale a pena você perceber que a história salva todo mundo. A história do presente, ela salva a criança, salva o recreador, salva o professor, salva todo mundo, porque de uma certa maneira ela ensina, mas ela ensina não para o futuro, ela ensina para o presente, para aquele momento que você está vivendo, porque o futuro, quem é que vai saber o que vai acontecer no futuro? E aí vale a pena você pensar sobre os povos tradicionais, os povos que em vez de ter escola, eles têm contadores de histórias, como em algumas etnias africanas eles têm o personagem griot. Personagem real, né? Mas o griot é como se fosse um professor. Ele conta histórias e nessas histórias ele tem a oportunidade de mostrar para a criança coisas interessantíssimas da vida. Então, é assim que ele ensina o seu povo, o griot. Aí tem também a Sherazade no Mil e Uma Noites. Olha que incrível, que ela consegue salvar várias mulheres da morte, porque o príncipe estava chateado e queria matar todos os dias uma princesa, porque ele tinha sido traído pela primeira esposa. Então ela começou a contar histórias para ele. E nessas histórias, ela fazia com que ele queria todos os dias ouvir e ouvir e ouvir mais histórias. E assim é a vida, né? Quando você coloca uma criança para ouvir uma história, ela vai querer voltar e voltar, porque não é um YouTube, não é um filme, não é uma novela, não é o TikTok, é a sua história, é a sua voz, o seu tom de voz. É a forma como você vai olhar para o olho da criança e contar aquela verdade naquele momento, entre aspas, a verdade, tá, gente? Então, olha como é lindo perceber isso. Espero que eu esteja conseguindo passar para vocês essa questão, porque a única técnica
para contar história. Você pode fazer curso de contação de história, de como fazer um boneco como esse, mas a única técnica real é aquela que você estará presente com a criança, olhando no olho dela e fazendo com que ela crie aquele momento de histórias, aquele momento de narrativa, de estar ali de fato com ela, de verdade, esquecendo do mundo lá fora. É isso que importa. Então, acho que nesses anos todos de recreação, de acampamento, agora em outubro fazem 6 anos, o que eu mais pude perceber é que o momento da história é sempre muito mágico. Não importa se tem 300 crianças te ouvindo, ou se são só 5 crianças te ouvindo. Todas elas param porque alguma coisa vai mover nelas. Talvez ela fique olhando para outro lugar, mas ela pega uma palavra, pega outra, e o poder da palavra é muito importante nesse momento. Porque talvez ela escute uma palavra que nunca tenha ouvido na vida. E aí, quando você fala, ela se move de um jeito que alguma coisa mexe nela. Isso que é o bacana, que é o bonito. Então, essas dicas que eu dou, gente, é escutar mesmo histórias, ler histórias. O Mil e Uma Noites é um livro fascinante para isso. Ele é muito grande, mas você pode ir lendo aos poucos. Tem muitas histórias ali dentro. Os Irmãos Grimm, Câmara Cascudo, tem histórias brasileiras. Tem o Andersen, que também tem muitas coisas legais que você pode puxar dali. Mas fica aí a dica de ouvir podcasts de histórias, que agora tem muita coisa nesses Spotify, nesses todos plataformas de áudio. Até no próprio YouTube, né? Mas ali você pode pegar essa história e retransformar. Eu coloco algumas nos meus canais, no Instagram, no YouTube, até nas redes do próprio Aruanã, que eu acho que é legal. Mas eu retransformo as histórias. Eu nem sempre conto como elas são nos livros, porque não importa. Eu lembro alguns flashes e vou construindo outra narrativa com a criança, dependendo do grupo que eu tô. Então, acho que esse que é o mais interessante, mais importante. Espero que todas essas dicas tenham sido muito úteis, porque acredito na história até mais do que um conceito dentro da sala de aula. Ainda mais agora no pós-pandemia, que tantas histórias foram construídas e a gente não está aproveitando. Tantas coisas novas surgiram e a gente não está aproveitando. Então, é olhar para o presente e falar como que essa história pode acontecer. Tá? Eu vou contar uma última história para você ficar refletindo. Eu gosto de contar muito para as crianças de todas as idades e sempre eles ficam assim no final. E é uma história para mim que ela é incrível e gera muita discussão, tá? Mas havia um homem que estava pedindo esmolas na rua, num reino muito antigo. E ele pedindo para as pessoas que passavam, e aí de repente uma carruagem muito rápida veio, parou na frente do homem, desceu de lá um rei, estendeu a mão para o homem e falou: "O que o senhor tem para me dar?" O homem, preocupado, pensou: mas eu que sou o pedinte da rua, não o rei, ele está me pedindo alguma coisa. E na cabeça dele uma coisa passando, ele não sabia o que fazer, e o rei insistiu: "O que o senhor tem para me dar?" E aí ele não sabia e ficou preocupado. Ai, meu Deus, o que ele... Aí então ele pegou na bolsa dele, tirou um punhado de arroz, que era praticamente o que ele tinha, arroz cru ainda. Pegou um grão, devolveu o resto na sacola, colocou na mão do rei, entregou ao rei. O rei, na mesma velocidade que veio, nem esperou o homem falar mais nada, entrou na carruagem e foi embora. O homem, quando estava em casa, pegando tudo que tinha recebido na sua bolsa, olhou e viu naquele punhado de arroz um grão de ouro de arroz. Ele olhou aquele grão de arroz de ouro e pensou: por que eu não dei todo o meu arroz? Por que eu não dei todo o meu arroz? Fica aí a dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Piolho,
para vocês não esquecerem. Piolho porque é meu nome de palhaço, eu sou careca, então é para ser uma piada, espero que tenha colado. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero de fato que tenha chegado no coração de vocês esses recados que eu deixei. Um grande beijo no coração de vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau!